Volte a fazer aquilo que você sempre fez. Volte para as obras que você fazia antes. Volte para o lugar aonde você saiu. E é isso que o Senhor promete para nós. Quando o Senhor nos diz para voltar, não é só sobre voltar. Não é voltar de qualquer jeito. Não é um voltar do homem. É um voltar para Deus de uma forma que nós estamos a voltar com uma promessa. Por trás dessa obediência de voltarmos, existe uma promessa, porque o anjo, quando apareceu para Agar, lhe disse para voltar, ele disse, volte para a tua senhora. Mas lá mais abaixo ele diz, eu vou multiplicar a tua geração. Este é o Espaço Shalom e estamos no quadro Meditação, uma palavra de Deus para si. Hoje eu trago a história de uma mulher da Bíblia. A história de uma mulher muito pouco falada, que é a história de Agar. E ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 16. Eu vou ler do versículo 5, ou seja, do versículo 6 até o versículo 10. E respondeu Abraão a Sarai, eis aí a tua serva em tua mão. Faz com ela o que bem te parecer. E como Sarai a afligia, Agar fugiu de sua presença e a achou o anjo do Senhor junto de um bebedouro no deserto, junto à fonte que está no caminho de Sur. Ele disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu, fujo de diante de Sarai, minha senhoria. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e te ponha totalmente debaixo de suas mãos. Disse-lhe também o anjo do Senhor, multiplicarei tanto a tua linhagem que não será contada por tão numerosa que será. Palavra do Senhor. Agar era uma serva de Sarai, Sarai que era esposa de Abraão, e esta, como não concebia e já de idade avançada era, sugeriu ao seu marido que se deitasse com a sua serva para que então tivessem um filho. E Abraão, concordando, deitou-se com a serva de sua mulher para que então tivessem um filho. E ela concebeu, mas, no entanto, depois de algum tempo, não havia entendimento entre Agar e sua senhora, e Sara, então, decidiu afligir ou maltratar Agar porque ela o afrontava. E daí Sara, então, de tanto o afligir, Agar fugiu da casa de sua senhora. E lá no deserto onde ela fugiu, o anjo encontrou-a lá e disse-lhe, de onde vens e para onde vais? E ela disse, eu fujo da minha senhora. Ela respondeu apenas que foge da sua senhora. E hoje a palavra que eu trago para nós refletirmos é esta, porque muitas das vezes nós fugimos da presença de Deus, fugimos do lugar aonde Deus nos colocou, fugimos por causa de situações que nós vivenciamos na nossa vida, porque somos humilhados. Agar fugiu porque ela sentia-se humilhada. Agar sentia-se tão humilhada, sentia-se tão maltratada. A Bíblia não refere exatamente o que Sara fazia ou fez para Agar, mas ela fugiu porque não aguentou de alguma forma o que estava a passar na casa de sua senhora. E quantas das vezes nós temos fugido por situações que nós passamos, enfrentamos em nossa vida? Hoje eu trago para a nossa reflexão. Ainda que nós fujamos, não é a solução, porque Deus sabe de tudo que nós passamos. Porque a Bíblia diz no versículo 9, então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e te ponha totalmente debaixo de suas mãos. Então o Senhor lhe disse, volte para a casa da tua senhora. Nós, quando passamos por situações difíceis, às vezes a decisão é não, vou desistir, vou fugir, porque aqui não estou a ser bem tratada, porque nesta igreja não estou a ser bem respeitada, não estou a ser considerada, não estou a ser bem tratada, e decidimos fugir.
Só que o lugar aonde fugimos é no deserto. E no deserto só suportamos a nossa estadia por lá quando nós estamos com Deus. Se nós vamos lá por conta própria, é certo que não vamos suportar as aflições que virão naquele lugar, porque é um lugar onde não há vida, é um lugar seco, é um lugar onde só suportamos se o Senhor for conosco ou nos colocar naquele lugar. E Agar estava naquele lugar sem que fosse Deus a lhe colocar lá. E por isso o Senhor apareceu para ela e lhe disse: volte para a casa de sua senhora. E no dia de hoje, o Senhor diz: volte. Volte para o lugar de onde você fugiu, volte para o lugar aonde você não devia ter saído. Porque muitas das vezes saímos do lugar porque achamos que temos razão, sim senhora. Nós saímos da igreja, desistimos de ir aos cultos, desistimos de orar, de buscar intimidade com Deus porque achamos que temos as nossas razões. E Agar tinha as suas razões, tinha os seus motivos. Podíamos dizer e analisar o contexto e ver que Agar não se deitou com Abraão por ser uma mulher qualquer, uma mulher vadia que simplesmente decidiu invadir a cama da sua senhora para envolver-se com seu marido. Não, foi a própria Sara quem a convidou para que ela se envolvesse com seu marido, para que então gerasse um filho para eles. Mas ainda assim, ela depois passou por situações muito difíceis da própria senhora que lhe havia solicitado que fizesse isso para ela. E ela tinha suas razões e com certeza frustrações, e por isso ela fugiu e não aguentou aquela situação naquele momento. Mas o Senhor aparece para ela, o anjo do Senhor, e quando a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, fala sobre o próprio Deus, a aparição do próprio Deus. Então o próprio Deus apareceu para Agar e lhe disse: eu te vi, eu te ouvi. Deus nos ouve no momento de sofrimento, no momento de aflições, no momento de humilhação. O Senhor nos ouve. O Senhor não somente nos ouve, mas como também nos vê. E Ele viu e ouviu o sofrimento de Agar. Por isso apareceu para ela, porque Ele já sabia de tudo. Deus sabe do que você passou. Deus sabe da humilhação que você passou, Deus sabe dos problemas que você enfrentou e tem enfrentado até agora, mas ainda assim isso não é razão suficiente para que você desista ou para que você saia, fuja daquele lugar onde Deus sabe que é ali que Ele vai te abençoar, que é ali que Ele vai fazer de ti uma grande nação, que é ali onde vai Ele multiplicar o fruto que há dentro de ti. Porque Agar estava concebida de alguém que podia gerar uma nação, que podia também ser uma bênção para a sua nação. Ela carregava algo precioso no seu ventre. E quantas de nós estamos concebidas, nós temos alguma coisa da parte de Deus que precisamos gerar, que precisamos reproduzir, que precisamos multiplicar. E isso só vai acontecer, só vai se reproduzir, se multiplicar e gerar frutos se nós estivermos no lugar onde Deus nos colocou. Mulher, você é aquela que parou de orar, você é aquela que desistiu de ir à igreja, você é aquela que desistiu de ir à congregação porque falaram mal de ti, porque te injuriaram, porque te apontaram o dedo, porque te caluniaram, porque até foram injustos contigo e você tem toda a razão, sim. Mas o Senhor te diz hoje: volte e humilha-te, porque muitas das vezes o voltar, o recomeçar, o regressar para aquele lugar significa uma humilhação para ti. Você vai dizer: como é que eu vou voltar para aquele lugar onde me maltrataram? Como é que eu vou voltar para aquele lugar, aquele meio onde eu não fui bem recebida? Como é que eu vou estender a mão novamente para aquelas pessoas que foram ingratas comigo? Volte. O voltar nesta manhã se refere a voltar para Deus, a voltar para as obras que você fazia, a voltar para aquele lugar onde você se sentia, antes você se sentia bem. Antes de ter acontecido aquela situação de humilhação, aquela situação difícil para si, que você entende como justificativa hoje, era um lugar bom. Era um lugar onde você se sentia bem. Então é lá neste lugar onde Deus reservou para te conceder ainda coisas maiores. Porque o Senhor
é um Deus de princípios. O Senhor sabe o que é que você está a carregar dentro de ti. E é por meio disso que você está a carregar dentro de ti que precisa de ser gerado no lugar aonde Deus te predestinou. Você não pode gerar esse filho no deserto, você não pode gerar esse filho em qualquer lugar. Você precisa gerar esse filho no lugar aonde Deus estiver contigo. Porque Ismael significa Deus ouviu. Então Deus ouviu o teu clamor, Deus ouviu o teu choro, Deus ouviu o teu sofrimento, o teu lamento, Deus ouviu tudo aquilo que fizeram contra si. E muitas das vezes nós desistimos de fazer o bem porque fizemos o bem e as pessoas foram ingratas conosco, estendemos a mão e as pessoas abusaram disso. Nós fomos à igreja buscar um acolhimento, buscar um conforto, e quando chegamos lá não encontramos isso, encontramos um ambiente totalmente tóxico, encontramos um ambiente aparentemente pior do que aquele que nós já deixamos no mundo, e muitas das vezes desistimos, fugimos porque não queremos suportar aquela humilhação, não queremos suportar aquela situação e achamos que temos razão suficiente. Aparentemente até temos razão suficiente, mas para o Senhor Ele não quer que nós estejamos no lugar errado. Nós precisamos estar no lugar certo para podermos gerar aquilo que Ele colocou dentro de nós. Mulher, hoje a palavra é para si. E eu digo, volte a fazer aquilo que você sempre fez. Volte para as obras que você fazia antes. Volte para o lugar aonde você saiu porque você achou que não te merecem naquele lugar. Você achou que não é o lugar certo para ti. Mas o Senhor está a dizer, volte para aquele lugar. Porque o Senhor tem grandes coisas para ti. O Senhor vai multiplicar aquilo que você tem. E é isso que o Senhor promete para nós. Quando o Senhor nos diz para voltar, não é só sobre voltar, não é voltar de qualquer jeito, não é um voltar do homem, é um voltar para Deus de uma forma que nós estamos a voltar com uma promessa. Por trás dessa obediência de voltarmos, existe uma promessa, porque o anjo, quando apareceu para Agar, lhe disse para voltar, ele não disse simplesmente volte, ele disse volte para a tua senhora, mas lá mais abaixo ele diz, eu vou multiplicar a tua geração e será tão numerosa que não poderá ser contada. É uma promessa e Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Se Ele te diz para voltar, certamente que você não vai perder, você vai ganhar e você vai multiplicar aquilo que você já tem, aquilo que você já gerou, ou que você vai gerar, vai se multiplicar e vai servir para até mesmo a tua geração, para seus filhos, para seus netos. Então precisamos permanecer no lugar aonde o Senhor nos visitará, aonde o Senhor nos vê, porque se o Senhor não estiver conosco no deserto, nós morreremos, porque o deserto é um lugar insuportável. Só permanecemos no deserto, só conseguimos passar pelo deserto quando o Senhor é conosco. Porque se o Senhor não for conosco, não temos como sobreviver ao deserto. Por isso, volte. A minha oração no dia de hoje é que o Senhor toque o seu coração, que o Senhor lhe convença sobre o lugar aonde você saiu e que você deve voltar, porque é lá aonde o Senhor tem reservado. Tem uma reserva de glória, de multiplicação para a sua vida e para a sua descendência. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.